Olá, somos nós novamente e espero que você tenha pensado na pergunta que ah, foi colocado lá por João no versículo 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Bem, no versículo 8, João começa a falar especificamente com eles. E o que é que ele vai falar? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, isso significa que aqueles fariseus e saduceus não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Meu irmão, era mais fácil uma pedra dura se converter do que aquele coração duro dos saduceus, né, os corações duros dos saduceus, dos fariseus, amolecerem e se dobrarem diante da verdade. É interessante porque toda a circunstância estava indo lá para serem batizados. E, e João estava simplesmente dizendo: olha, está chegando o momento. Está chegando o momento. Venham. Não é? E o povo atendeu ao chamado de João e começou a vir. Os fariseus acharam que iam dar uma despertinho e serem batizados. E o povo ia olhar e dizer: não, tá vendo? Olha, João também faz parte, junto com os saduceus e fariseus, do mesmo grupo religioso, então estão juntos. Então vamos novamente voltar lá para o templo, como sempre fizemos. Então ele faz uma colocação aqui muito forte, né? Não adianta você estar falando: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Essa colocação me lembra Romanos. Quando nós olhamos Romanos capítulo 2, nós temos uma colocação feita por Paulo muito forte. Porque ele vai falar lá nesse tratado, né, que é Romanos, ele vai combater aquele homem que adorava os animais, né, as estrelas, o sol, ou seja, os pagãos, e vai dizer: vocês estão condenados. Depois ele fala dos moralistas, aqueles que apontavam o erro dos outros e diz: vocês fazem a mesma coisa, não é? Também estão condenados. E os religiosos? E ele vai falar diretamente para quem? Para os judeus. Depois que ele faz uma série de considerações, ele chega no capítulo 2, versículo 28 e 29. E aqui a gente fica entendendo quem são os verdadeiros filhos de Abraão na fé. Porque simplesmente ser filho de Abraão, segundo a carne, não iria resolver o problema deles. E aí no versículo 28 e 29, capítulo 2, diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, no prepúcio. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E qual seria a verdadeira circuncisão? E circuncisão é a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, naqueles dois versículos, deixa bem claro, e vocês podem dar uma olhadinha em Deuteronômio 3,6, bem claro que se aquele judeu não tivesse realmente se arrependido, se convertido de verdade, que é essa circuncisão do coração, eles não realmente seriam considerados como filhos de Abraão. E aqui ele está colocando essa palavra, não é? Olha, não adianta vocês começarem a dizer que entre vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora, irmãos, e você que está me assistindo, ele vai começar a colocar coisas que mudam a postura de quem usa aquele texto fora do contexto.
para dizer que é uma segunda bênção. João aqui está falando de juízo. Preste atenção. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Lançada ao fogo. Aí ele fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra batismo é imersão. Então, aqui está sendo mencionado dois tipos de batismo. Um, Espírito Santo. Outro, fogo. Então, agora nós vamos ver no versículo 13 quem seria batizado com o Espírito Santo e quem seria batizado com fogo. E que fogo é esse? Olha só, versículo 12 diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Recolherá o seu trigo aonde? No celeiro. Quem seria esses? Quem é esse trigo que será recolhido no celeiro? Os que serão batizados com o Espírito Santo. Mas tem um outro grupo, não é? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, não é um segundo batismo. Batismo com fogo não é uma segunda bênção, é juízo. Quando nós abrimos, por exemplo, Mateus 13, 30, por isso que eu falo, examine as Escrituras. Quando alguma pessoa pregar para você, checa o contexto. Olha só, vamos pegar aqui Mateus capítulo 13, versículo 24, e tem mais ou menos a mesma ideia. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Resposta: ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Olha agora: deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu acho que não há dúvida nenhuma com respeito a isso que nós acabamos de estudar em Mateus capítulo 3. Então, a minha colocação para você que está ouvindo é que examine as Escrituras. Todas as vezes que alguém estiver pregando, abra as Escrituras. Se ele pegar um texto fora do contexto, examine o contexto para ver se o que ele está falando bate com aquilo que ele está dando explicação, lendo apenas um versículo. Alguns versículos que a pessoa lê tem uma informação completa, mas mesmo esses é muito importante você ler dentro de um contexto. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e façam as suas inscrições, aperta o sininho para que você possa ser avisado quando entrar alguma coisa nova. Orem por nós e, como eu já disse, pode mandar perguntas, né?
lá para meu WhatsApp, sugestão de tema. E se eventualmente você não entendeu ou não gostou do que eu falei, escreva também, colocando a sua posição, e aí nós vamos analisar. Tá bem assim? Que Deus abençoe a você e a todos aqueles que eventualmente você compartilhar. Até a próxima.